boa noite. Está começando mais um Mais Saúde, aqui pela TV Campos de Minas. Nosso convidado de hoje é o Dr. Demetrios de Luna Lopes Benevides. Ele é psiquiatra e vai falar um pouquinho pra gente sobre algumas doenças dessa área. Boa noite, Dr. Demetrios. Boa noite. Aí. Seja bem-vindo. Muito obrigada por sua participação. Prazer é todo meu. Demetrios, vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. Quais são os sintomas mais comuns na ansiedade? Então, a gente tem que dividir a ansiedade, na verdade, ela corresponde a dois polos. Um polo do medo e um polo da preocupação. Os transtornos ansiosos, então, eles têm essa divisão entre medo e preocupação. Quando a preocupação sobreposto ao medo, a gente divide em alguns transtornos ansiosos, como, por exemplo, a ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo, em que a preocupação sobrepõe o medo. E quando o medo está mais presente, a gente classifica nos outros transtornos ansiosos, como, por exemplo, o transtorno do pânico, a fobia social, que é aquele medo de estar em público, e a fobia específica, que, por exemplo, medo de animais, medo de aranha, medo de injeção, que é até o transtorno mais comum em psiquiatria, embora geralmente esse paciente não procure o tratamento ambulatorial. Mas os três casos mais evidentes que a gente acaba vendo mesmo no consultório, sem dúvida, em prevalência, seria o transtorno de ansiedade generalizada, que ela se caracteriza pela preocupação constante, pensar constantemente o que vai acontecer no dia seguinte, inquietação, como se tivesse ideias ligadas a mil na cabeça, irritabilidade, perturbação do sono, do apetite, que podem estar diminuídos ou aumentados, tensão muscular. É como se o paciente vivesse o amanhã no dia de hoje. Então, a ansiedade generalizada se caracteriza por isso. Ela é o transtorno ansioso dos que chegam ao ambulatório, mais comum, atinge 8% da população, e também dos transtornos psiquiátricos, de um modo geral, também é aquele que mais chega ao ambulatório. E depois a gente vai ter o transtorno do pânico, que seria uma ocorrência variada uma ocorrência repetitiva de ataques de pânico, o paciente sente um medo de morrer intenso, associado a sintomas físicos, como, por exemplo, dor torácica, palpitação, dormência nas mãos, tremores, sudorese. Muitas vezes esse paciente, antes de chegar no psiquiatra, vai no cardiologista, vai no clínico, em emergências, quando tem todos os exames normais, eletrocardiograma, e aí então ele acaba sendo encaminhado para o psiquiatra. E a gente tem um transtorno obsessivo compulsivo, que é aquele paciente que tem aquela ideia intrusiva, que, por exemplo, algo pode ocorrer de trágico caso ele não faça determinadas etapas. Aquele paciente que, por exemplo, tem que ter no armário dele as roupas ordenadas por cores, por estampas. Antes de sair de casa, verifica várias vezes a tranca de casa. Então, são esses três transtornos mais ansiosos, os três transtornos ansiosos mais comuns que chegam ao ambulatório de psiquiatria: o TOC, a ansiedade generalizada e o transtorno de pânico. E todos eles têm um nível, Dr. Demetrios? Por exemplo, teve uma crise de pânico, já é o momento de procurar um psiquiatra? Não. O ataque de pânico em si, que é a manifestação, os sintomas que a gente tem, ela geralmente ocorre até 15% da população. Desses 15%, apenas 2% vão desenvolver o transtorno do pânico, que é a repetição desses ataques. Que aí, a partir do momento que ocorre a repetição desses ataques do pânico, o indivíduo geralmente começa a ter mudanças no comportamento de vida dele, começa a evitar certos locais, começa a evitar até mesmo sair de casa, então vai evoluindo a severidade do sintoma. Então, geralmente, um ataque de pânico é até comum de ocorrer, que até mesmo dentro da nossa evolução, dentro da espécie, o ataque do pânico era saudável quando a gente vivia lá na selva, porque quando você se deparava diante do leão, você tinha reação de luta ou fuga, ou seja, você tinha que lutar ou fugir. Então, o pânico servia justamente para isso. Hoje em dia, na sociedade que a gente vive, não tem mais essa evolução, não tem mais essa qualidade benéfica. Então, é um transtorno que, se os ataques forem repetitivos, tem que procurar o tratamento psiquiátrico, porque acaba dando uma perda de qualidade de vida do paciente, e é um transtorno que, dentro da psiquiatria, é um dos que tem melhores respostas ao tratamento. Isso acontece também com a ansiedade, com as crises de ansiedade? Até qual nível é normal ter ansiedade? Até aquele nível que você, vamos dizer assim, uma certa preocupação com o dia seguinte é normal. Todo né? mundo tem, né, doutor? Exatamente.
que vai pagar de conta em relação ao emprego, no momento que a gente está vivendo no país. Mas a partir do momento que isso paralisa o indivíduo, que ele não consegue mais, ou ele tem dificuldade de exercer as atividades dele, em que ele não consegue mais se concentrar nas atividades dele de trabalho, porque ele está pensando constantemente o que vai acontecer no dia seguinte, acho que esse é o momento que ele tem que partir para uma ajuda especializada. Uhum. E quem tem as crises de ansiedade normais, igual você mesmo disse, estou ansioso com o que eu tenho que fazer amanhã, existem algumas maneiras para se controlar isso? Existe. Por exemplo, até mesmo leituras durante a noite, evitar a ingesta excessiva de cafeína, principalmente no período noturno, que pode acabar prejudicando, e cafeína também está encontrada dentro de chocolate, dentro de refrigerantes. Então, essas já são medidas, a realização de atividades físicas, claro, sempre pelo menos 4 horas, no máximo até 4 horas antes de dormir. Isso tudo acaba ajudando também a ter um certo controle, medidas não terapêuticas, não farmacológicas para o controle da ansiedade. E tem um percentual e um perfil da população mais ansiosa? A ansiedade acaba ocorrendo mais na população feminina do que na população masculina. Tem uma prevalência aí, o transtorno de ansiedade generalizado, 8% da população, e uma média de 1,8 mulheres para um homem. Então, Mas aí quando o homem é ansioso é o extremo também, né, doutor Demétrios? Principalmente quando o homem vai procurar o tratamento, o homem já é um pouquinho mais resistente aí ao ambulatório, então acaba que quando ele vai ao tratamento psiquiátrico, geralmente já está num estágio um pouco mais grave do que a mulher, ou então é a mulher que acaba levando ele. Doutor Demétrios, a gente vai fazer um breve intervalo. Nós vamos para um breve intervalo, você de casa não saia daí que a gente volta já.